Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História. Estou passando aqui para fazer uma avaliação de uma pesquisa eleitoral. A campanha eleitoral começou, eu estou na chapa do PT de candidatos a vereador do Rio de Janeiro. Está aqui o número 13133, mas a gente vai com calma falar sobre isso. E por enquanto a gente vai aqui trabalhar sobre uma pesquisa eleitoral que saiu recentemente e que dá o Eduardo Paes disparado na frente com 61,2% e o Alexandre Ramagem com 9,9%. E aqui no Rio de Janeiro é o que aponta a pesquisa Futura. Em terceiro lugar está o Tarcísio Mota, do PSOL, com 5% dos votos. E, em seguida, o Cabo Daciolo, que tem 4,8%. Os demais candidatos a prefeito do Rio de Janeiro somaram menos de 1%. Então, na comparação com o levantamento divulgado em julho pela Futura, o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi o que mais cresceu. Ele somou mais 10 pontos de vantagem, ou seja, ele tinha 51 pontos percentuais em julho e agora passou para 61 pontos percentuais. A pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, foi divulgada pela revista Exame na terça-feira, dia 13 de agosto, e aponta o atual prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que é do PSD, na liderança folgada com 61,2% das intenções de voto para prefeito do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes supera com uma ampla vantagem o segundo colocado, que é o Alexandre Ramagem, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pontua com 9,9%. Na terceira posição, Tarcísio Mota, professor do PSOL, com 5% das intenções de voto. E está empatado na margem de erro que é de 3,1 ponto percentual, com o Cabo Daciolo, que é do PMB, que o Cabo Daciolo está com 4,8%. Então está ali uma disputa feroz entre o Tarcísio Mota e o Cabo Daciolo para ver quem fica em terceiro lugar nessa pesquisa Futura Inteligência. E aí temos, na sequência, o Rodrigo Amorim, que tem 1,9%, e o Ciro Garcia, do PSTU. Rodrigo Amorim, que é do PTB, e Ciro Garcia, do PSTU. O Ciro tem 1,5% e o Amorim 1,9%. E os demais candidatos não somaram 1%. E a gente tem aqui o placar total desses candidatos, todos. Então, como falamos, o Eduardo Paes com 61,2 pontos percentuais, o Alexandre Ramagem com 9,9%, o Tarcísio Mota com 5%, o Cabo Daciolo com 4,8% e o Rodrigo Amorim com 1,9%. Ciro Garcia com 1,5%, aí vem os que somados não dão 1%. A Juliette Pantoja, da Unidade Popular, o P, tem 0,5%. A Carol Esponza, do Novo, tem 0,3%. E em nono, o Marcelo Queiroz, do PP, tem 0,5% também. E o Henrique Simonar, do PCO, tem 0,1%. Não vota em ninguém, branco e nulo, deu 8,3%. E indecisos, 6,3%. Comparado com a pesquisa anterior do Instituto, publicada em julho, como a gente falou, o Eduardo Paes foi o que mais cresceu,
que ele antes tinha 51,6% e agora passou a ter 61,2%. E também nessa pesquisa foi avaliada a rejeição. E Eduardo Paes é o que tem a menor rejeição. Então, a Futura Inteligência, ela também consultou os eleitores sobre quais dos candidatos à Prefeitura do Rio que eles não votariam de jeito nenhum. E o mais citado foi o Cabo Daciolo, com 28,6% de rejeição, de pessoas que não votam no Cabo Daciolo nem que a vaca tussa. E depois, na sequência, tem o Ciro Garcia, com 25%, e a Juliette Pantoja e o Tarcísio Mota, com cerca de 24%. Tirando o Cabo Daciolo, os demais são candidatos de esquerda e são mais extremistas. Então, dá uma sinalização de que o extremismo não é muito interessante para o eleitorado carioca. E o Cabo Daciolo já passou uma imagem um pouco caricata, então isso ele precisa trabalhar para diminuir essa rejeição. E o Eduardo Paes tem a menor rejeição, com apenas 14,7%. Então, na pesquisa, os entrevistados também apontaram que a saúde e a segurança pública devem ser as prioridades do próximo prefeito do Rio de Janeiro. E as duas áreas foram citadas por 51,2% para a saúde e 39,2% para a segurança pública, respectivamente. O perfil dos entrevistados e a transferência de votos também é um aspecto importante a ser avaliado. Então, a maioria dos eleitores que responderam à pesquisa indicaram não ter preferência eleitoral, ou seja, não são nem de esquerda nem de direita. Então, foi um total de 49,6% de entrevistados que não se identificaram como pessoas de esquerda ou de direita. Tanto faz como tanto fez, eles podem votar num candidato independente de padrões ideológicos. E outros 27,5% afirmaram-se sendo pessoas de direita e apenas 16% como de esquerda. Então, você tem aí cerca de 11% daqueles que se dizem de direita a mais do que os que se dizem de esquerda. E os de centro somaram 2,8% e quase 4,1% disseram que não sabem ou não quiseram responder sobre a sua identificação ideológica. E a influência do Executivo Federal e Estadual também foi respondida, e o presidente Jair Bolsonaro tem uma influência superior ao do atual presidente Lula, já que 24,5% responderam que se o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, apoiar um candidato, eles votarão nesse candidato com certeza. Já em relação à influência do presidente Lula, do PT, 20,9% disseram que também votarão no escolhido do petista que preside o Brasil. E no Rio de Janeiro, o governo Lula ele é considerado ruim ou péssimo por 35,5% da população. Por outro lado, 28,6% consideram o governo Lula ótimo ou bom. Já a questão do governador Cláudio Castro é bem avaliada por 17,5% e considerada ruim por 35,1%. E 60,8% dos entrevistados responderam que não votariam em nenhum candidato escolhido
pelo governador Cláudio Castro. Então, o governador Cláudio Castro é um péssimo cabo eleitoral para a eleição da cidade do Rio de Janeiro. E entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro ainda tem um peso maior na cidade do Rio de Janeiro, tanto que na avaliação se o governo é bom ou ruim do Lula, a avaliação ruim ainda está superior à avaliação ótima ou boa. Então, também é importante lembrar na questão da rejeição, que o Eduardo Paes foi citado como o de menor rejeição, que agora, nessa semana, o Eduardo Paes, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela conquistou números interessantes na área da educação, no ensino, no IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No ensino fundamental 1, a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, foi a que mais avançou, mais cresceu no Brasil. E no ensino fundamental 2, a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, foi a quinta com melhor resultado. Esses dados são do Ministério da Educação, né, que é governado pelo presidente Lula, né, a presidência da República e o Ministério da Educação. Então, aqueles que andam fazendo as críticas ao prefeito Eduardo Paes, que nessa pesquisa está disparado na frente, vence com uma folga gigantesca no primeiro turno, terão que ser mais criativos nas suas críticas. Essa pesquisa ela foi registrada no TSE como RJ-07433/2024. Realizou 1.000 entrevistas entre os dias 6 e 9 de agosto, usando a abordagem CAT, que é uma entrevista telefônica assistida por computador. E a margem de erro, como foi dito, é de 3,1 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. E aí, gostou da pesquisa? Gostou da avaliação? Seu candidato tá bom, tá ruim? Você curte aqui, você deixa teu comentário e você compartilha para a gente crescer essa reflexão, para a gente furar a bolha. E estamos aí no processo eleitoral, a campanha começou, com calma nós vamos falar toda a nossa trajetória, toda nossas bandeiras, porque o candidato a parlamento, ele tem causas, ele defende bandeiras. As propostas é um aspecto mais voltado para o executivo. E a gente vai estar explicando isso aqui. Mas na cultura política brasileira um pouco deturpada, as coisas fogem um pouco do controle. Mas não se esquece, curte aqui o vídeo, comenta e compartilha. E também não se esquece de se inscrever no canal, para o nosso canal crescer. E a gente volta aí na sequência. Até lá!